Olá, meu povo do terceiro ano. Vamos dar sequência então ao nosso PET de Geografia. Estamos aí na semana 2. Para quem está conferindo direto pela apostila, é na página 90. Dá aquela diferença de páginas, né? No celular deve aparecer como 95, mas lá no cantinho da página é a página 90. O tema dessa semana, continuando na globalização, né? Claro que sempre aprofundando um pouquinho nos assuntos. Primeiramente, o que nós podemos entender ou devemos entender dessa questão? Globalização é todo um processo. É esse processo em que parece e que dá essa impressão de mundo interligado. Tudo conectado, tudo interligado, tudo tem relação com uma coisa com a outra. Né? E realmente é assim. De fato é o que a gente tem visto. E o texto ele já começa mostrando para nós que esse processo está interligando o mundo no lado econômico, o lado cultural, o lado da informação e das pessoas, é claro. O lado econômico, já perceberam que quando uma bolsa de valores de um determinado país que está em crise, ela despenca suas ações, aquele bloco de países entra em crise. Porque essa é a economia globalizada. Porque os países têm comércio um com o outro, as empresas têm relação uma com as outras. Então é o chamado efeito dominó. Por isso que a globalização tem esse efeito no lado econômico. E a globalização também é cultural. Já viram aquela expressão que dá a impressão que todo mundo está com a mesma cara? Geralmente nesse mundo globalizado as pessoas estão muito parecidas, né, umas com as outras. E de repente parece que estamos copiando, por exemplo, os Estados Unidos. Nos vestimos iguais, assistimos as mesmas coisas, comemos os mesmos alimentos. Perceberam? Falamos de repente até as mesmas expressões, lemos os livros que eles nos indicam, assistimos aos filmes que eles mandam. Então de repente a globalização também nesse lado cultural. As pessoas ficando cada vez mais parecidas. Globalização atingindo o lado da informação. Uma coisa boa essa parte. Como a informação chega rápida. Países o mais distante que forem, acontece alguma coisa mais séria, nós ficamos sabendo em segundos. Milésimos de segundos. E não tem mais aquela desculpa, eu não fico sabendo das coisas. Não tem como. Ligou o rádio, fica sabendo. Ligou a TV, fica sabendo. Ligou o celular, a internet, fica sabendo. Então só não fica sabendo de alguma coisa quem não quer. A informação ela está muito rápida, muito instantânea, de fácil acesso. E claro, uma grande característica da globalização, o fluxo de pessoas. As pessoas podem se movimentar mais se quiserem. Hoje tem mais acesso aos lugares. Os meios de transporte estão melhores, estão mais baratos inclusive, e estão mais rápidos. Então uma grande vantagem da globalização. Podemos resumir então que essa fase da globalização é muito marcada, é fortemente marcada por uma grande evolução dos transportes e dos meios de comunicação. Para alguns é um processo novo, para alguns já é mais antigo, mas o fato é que realmente há hoje essa integração muito maior do que existia antes. Alguns acham então que é um processo antigo, porque lá da época das grandes navegações o mundo já vinha se integrando, né? Outros já acham que ela está mais expressiva agora, nos anos 80, onde ela ficou realmente um pouco mais claro para nós. Porque aí a gente percebe o neoliberalismo acontecendo e essas evoluções todas tecnológicas. Criação de blocos econômicos, OTAN, ONU, todas as expressões que têm muita ligação com esse mundo mais novo da globalização. Porém, não podemos deixar de citar nessa globalização a questão das transnacionais, que seria o nosso tema mais importante deste momento. E o que seriam essas transnacionais? Eram chamadas multinacionais? Será que ainda podemos usar essa expressão? Observem aí na página seguinte. Transnacional é aquela empresa cuja matriz, cuja sede, né, a parte principal dela, fica num país geralmente mais rico, mais desenvolvido, fortemente industrializado. Então a sede dela é lá. Porém, ela abre filiais, ela instala filiais em países menos desenvolvidos ou países em desenvolvimento, principalmente como o caso de nós emergentes. Então elas têm essas filiais espalhadas pelo mundo. E a gente vai ver daqui a pouquinho por que elas escolhem esse tipo de país para abrir as suas filiais. E por que não dá para usarmos mais o termo multinacional? Porque multinacional dá essa impressão que ela pertence a muitas nações. E na verdade a transnacional geralmente ela pertence a um país. Com essa questão de abrir filiais em outros, mas ela pertence a um país. E geralmente esse termo transnacional
também dá essa ideia que ela transcende as fronteiras, ela ultrapassa as fronteiras nacionais ao abrir as suas filiais. Temos aí relatos que as primeiras transnacionais surgiram no final do século XIX, após a Segunda Guerra Mundial. E o que ela olha num país na hora de abrir uma filial? O que ela procura nesses países onde ela vai instalar suas filiais? Ela quer lucrar, né, gente? Como qualquer empresa, qualquer grande empresa está de olho no lucro. Então, que vantagem tem uma multinacional, ou transnacional, né, que é o melhor nome, que vantagem ela procura num país onde ela vai abrir sua filial? Locais com mercado consumidor. Você quer produzir? Tem que ter gente para comprar. E se as pessoas moram ali mais perto, você vai economizar com transporte de produtos. Então, se naquela região tem muito mercado consumidor, já é um bom sinal. Infraestrutura, né? Tem terreno, tem toda uma estrutura já preparada para receber aquela empresa. Matéria-prima, não dá para produzir sem matéria-prima. Vai trazer matéria-prima de longe, também tem um custo maior. Fonte de energia, máquina precisa de energia para funcionar. Então ela vai utilizar a energia daquele país, da filial. Mão de obra barata, importantíssimo, né? Uma grande vantagem que ela observa nesses países. De repente eles fazem o mesmo serviço do país sede, só que com muito menos, recebendo muito menos, né? Com salários muito mais baixos. E geralmente os governos oferecem isenção de impostos, os governos das filiais. Eles oferecem terrenos, oferecem baixos impostos ou até mesmo isenção, porque é uma vantagem para os países mais pobres receberem a transnacional por conta de geração de emprego. Apesar que elas trazem muitas desvantagens. Poluição, esse uso da energia, né? A poluição do ar, poluição da água, do solo, que muitas vezes elas causam. Mas em todo caso, o país da filial acaba achando bom pela geração de emprego. Hoje em dia há um registro de cerca de 40 mil empresas transnacionais em atividade. Como eu disse, a maioria, a sede está em países mais desenvolvidos e suas filiais em países um pouco menos desenvolvidos. E nós temos aí empresas em que a origem, algumas exceções de empresas cuja sede fica em países em desenvolvimento. Nós temos aí empresas indianas, mexicanas e até brasileiras. Aqui, aproximando já do final, olha o exemplo das empresas brasileiras, transnacionais brasileiras. Perdigão e a Gerdau, por exemplo, além da própria Vale e da Sadia. E olha as transnacionais aí mais famosas do mundo. Claro, né? Coca-Cola, Pepsi, o McDonald's. Sou suspeito por falar, não estou aqui fazendo propaganda. Nestlé, Nike, Adidas, transnacionais famosíssimas. Volks, a General Motors, Toyota e assim vai. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu aconselho muito, vai ajudar bastante nas atividades, clique nesse link do YouTube, tem um vídeo aí que não é demorado e é bem interessante de assistir. Ok? Se você quiser fazer uma pausa agora para assistir ao vídeo, depois você aperta o play e continua, hein? Mas vamos lá. Vamos à atividade? Página 92. Como diz o próprio título da apostila, mão na massa então. Exercícios bem interessantes, bem legais, vão precisar de um mapa mundi, hein, gente? Já pega aí um mapa mundi, porque vai precisar para essas atividades. Você vai separar aí na sua casa vários objetos, vários produtos que tem aquela etiqueta ou que tenha um rótulo dizendo onde que o produto foi fabricado. Então você vai colocar aqui na primeira coluna da atividade 1 o nome desse produto. E na segunda coluna, onde que ele foi fabricado. Made in o quê? Onde que ele foi fabricado. Mas procurem diversificar. Alimentos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos. Vamos tentar pegar aí variados produtos para você ter uma noção de onde essas transnacionais estão instaladas. Então essa é a atividade número 1. Atividade 2. Os países que você selecionou aqui na atividade 1, você vai localizar no mapa da atividade 2. Por isso eu disse que você precisa ter em mãos aí um mapa mundi. Por exemplo, se o Brasil estiver na sua lista, você vai localizar o Brasil e vai pintar. Escolhe uma cor. Cria uma legenda, faz os quadradinhos, coloca a cor que você pintou o Brasil e escreva Brasil. É um exemplo, caso o Brasil esteja na lista. E você vai fazer isso com cada um dos países que apareceram no exercício 1. Então essa é a atividade 2. E vamos para a atividade 3.
Atividade 3, olhando no mapa, o que você percebe olhando no mapa? Você chegou à conclusão, você está inserido na globalização? Você acredita que sim? Ou você acha que você está vivendo isolado? Pelos produtos que você usa no dia a dia, você está isolado ou, querendo ou não, você acaba fazendo parte dessa globalização? A pessoa vai dar uma explicada nisso. Fácil, né? Agora, para responder as atividades 4 e 5, vocês vão analisar a letra da música Disneylândia, do Arnaldo Antunes. Música bem conhecida, bem interessante. Quem não escutou ainda, procure aí que vocês vão gostar. Mas analisem com calma essa letra e respondam a pergunta 4. Qual o papel das transnacionais apresentadas na letra da música? O que você percebe o papel das transnacionais na letra dessa canção? E por fim, não menos importante, questão 5. Que relações de movimentação de pessoas apareceu aqui na letra da música? Você percebe aí as populações se movimentando, indo de um lugar para outro? Que relação então de movimentação de pessoas você percebeu? E você vai dar outros exemplos também dessa movimentação, ok? Por enquanto, muito obrigado. Qualquer dúvida é só chamar. Até a próxima.